Bom, pessoal, agora eu vou dar início na explicação do tema povos e comunidades tradicionais, tá bem? Gente, no momento que for surgindo alguma dúvida, qualquer comentário, você levanta a mão e coloca seu comentário lá no chat, tá bem? Lembrando que ele está liberado lá para você fazer pergunta ou fazer algum comentário, tá bem? Quando você levantar a mão, que acenar aqui, de repente pode ser que eu não pare naquele momento, mas depois eu vou parar um minutinho, vou voltar lá e vou dar uma olhada no chat, beleza? Então, seguindo adiante. Vejam só. Deixa eu só pegar aqui. Veja, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar o tópico povos e comunidades tradicionais, tá bem? Seguindo. Veja, nós vimos lá nas aulas anteriores que, e mais uma vez eu vou estar repetindo, que na nossa população, existe uma grande diversidade, tá bem? E por que essa diversidade tão grande existe? Porque a princípio nós tivemos a miscigenação, a mistura entre três povos, que foram os indígenas, os portugueses e os africanos, tá bem? Quando foi aí no final do século XIX, como nós vimos há pouco, início do século XX, aí vai chegar uma grande leva de imigrantes, tá bem? Europeus e asiáticos. Quando nós falamos em povos e comunidades tradicionais, nós estamos falando sobre aqueles povos que deram origem à nossa miscigenação. Nós vamos falar sobre os quilombolas, que são descendentes de escravos. Nós vamos falar sobre os indígenas, tá bem? Nós vamos falar sobre os caiçaras. Por exemplo, quem não conhece os caiçaras, é um grupo de população tradicional que existe lá no Sudeste, que é uma migração, é uma mistura de branco, índio e negro, tá bem? Lá na região Sudeste, tá bem? Então, seguindo adiante, eu coloquei aqui a população brasileira caracterizada por uma grande diversidade social e cultural, resultado do processo de miscigenação entre diversos povos, como eu acabei de comentar, tá bem? Hoje, parte da população do país é composta pelas chamadas comunidades tradicionais. Então, quem são essas comunidades tradicionais? Os povos e comunidades tradicionais são grupos que têm uma cultura própria, tá bem? Então, uma característica desses povos tradicionais, eles têm cultura própria, tá bem? São grupos que têm são grupos que têm uma cultura própria e que necessitam de território e recursos naturais específicos para a sua sobrevivência e para a prática de suas atividades diárias, tá bem? Então, primeiro, esses grupos eles têm sua cultura própria e eles necessitam de um território que na maioria das vezes eles não têm, mas eles necessitam para quê? Para eles praticar suas atividades econômicas, para sua sobrevivência. Com isso, eles adotam também a proteção ali dos recursos naturais, uma vez que eles dependem desses recursos naturais, então eles realizam ali a preservação para que não haja o quê? Para que não haja desperdício desse recurso e também a degradação dessa área, tá bem? As comunidades tradicionais brasileiras são formadas por um grupo amplo, entre eles estão os indígenas, os quilombolas, lembrando que os quilombolas são descendentes de escravos, tá bem? Os ribeirinhos, lembrando que esses povos aqui, os ribeirinhos, são populações que sobrevivem, por exemplo, da pesca, ou seja, eles residem ali à margem de rios, tá bem? E os caiçaras, como eu comentei anteriormente, os caiçaras ele é uma mistura, ele é um grupo que é uma mistura de índio, branco e africano, tá bem? Que está localizado lá no Sudeste brasileiro, os caiçara. Lembrando que, de repente, vocês não têm conhecimento, mas aqui no estado de Pernambuco, nós temos grupos tradicionais quilombolas. Por exemplo, na cidade, se eu não me engano, é Iguaraci. Lá nós temos uma comunidade tradicional quilombola, reconhecido
por algumas instituições. Tá bem? Seguindo adiante, aqui eu trouxe algumas imagens. Essa imagem aqui são dos povos ribeirinhos, ou seja, os povos que moram à margem de rios e dependem, aí, por exemplo, da pesca. Aqui são os caiçara, lá no sudeste do Brasil. Essa outra imagem aqui são os indígenas, aí coletando madeira para utilizar, por exemplo, na produção de alimento e tal. E aqui é um grupo tradicional, os quilombolas, que, repetindo, são descendentes de africanos. Tá bem? Seguindo adiante, eu coloquei aqui, os povos e as comunidades tradicionais necessitam de território próprio, que podem ser utilizados de forma temporária ou permanente, para a realização de suas tradições, culturas, sociais, religiosas e econômicas. Como a gente viu lá no início, esses grupos tradicionais, eles têm cultura própria. Então, eles têm costumes sociais próprios, eles têm suas religiões ou sua religião, tá bem? E as atividades econômicas que eles praticam, ali vai ser para a subsistência daquele grupo, tá bem? Quando a gente fala sobre territorialidade, são territórios onde os grupos vivem e praticam suas atividades, associadas à preservação dos recursos naturais ali presentes, são fundamentais para a sobrevivência dessa comunidade. Mais uma vez, esses grupos, eles têm costumes, eles têm cultura, tradições sociais, religiosas, e eles necessitam de um território para quê? Para que ele adote todas essas práticas. Porque uma vez que eles não têm o seu próprio território, o seu próprio local para eles sobreviverem, eles vão se dispersar pelo mundo afora. Então, na medida que eles vão se dispersar, esses costumes, essas tradições, as culturas desses povos, elas aos poucos elas vão se acabando. E isso não é interessante do ponto de vista cultural, até mesmo para o Brasil. Tá bem? Pessoal, eu vi que algumas pessoas levantaram a mão. Deixa eu voltar aqui para me dar uma olhada lá no chat. Deixa eu ver. Janiele perguntou por que se chama Caiçara. Janiele, veja, a origem do nome Caiçara eu desconheço. Eu posso dar uma pesquisada e na próxima aula me lembre que aí eu vou dar uma pesquisada sobre a origem dos caiçaras. Eu sei que é uma mistura de brancos, de indígenas e de africanos. Mais uma vez, a origem da palavra aí eu desconheço, mas eu vou dar uma pesquisada e na próxima aula eu comento com vocês. Deixa eu ver quem mais perguntou algo. Não, nessa aula tem alguém perguntando se ela está sendo gravada. Sim, todas as aulas são gravadas. A Serra do Veadeiro também vamos ver. Acho que alguém deve estar falando sobre o vídeo. Veja, esse vídeo eu acho que ele foi liberado para vocês, se não me engano, acho que foi a semana passada. Professor, porque ele, cadê? Para fazer no livro. Alguém está perguntando aqui se é para fazer no livro. Deve ser relacionado à atividade. Veja, com relação à atividade, elas são para fazer no livro, sim. Agora, se não tiver espaço no livro, aí você realiza no caderno, tá bem? Deixa eu retornar lá onde a gente estava. Cadê? Seguindo adiante, quando nós falamos sobre conflitos históricos e contemporâneos, ou seja, conflitos históricos e atuais, as comunidades tradicionais do Brasil de hoje, elas enfrentam diversos conflitos e tensões, tá bem? Uma vez que nós vimos anteriormente que essas populações, elas necessitam de territórios, tá bem? E a maioria desses conflitos que ocorrem entre esses povos tradicionais e
população, por exemplo, fazendeiros, justamente pela posse da terra, tá bem? Porque uma vez que eles são tradicionais, eles querem, tá bem? Até porque eles necessitam desse território, mas na maioria das vezes tem ali um fazendeiro que compra ali uma fazenda e de alguma maneira amplia ali o seu, acaba ampliando a sua fazenda, em algumas vezes de maneira até ilegal, invadindo terra indígena, invadindo terra quilombola, tá bem? Então esses conflitos eles são históricos, mas também são atuais. Por exemplo, a gente pode citar algum desses conflitos, por exemplo, na região norte do país, onde frequentemente você tem ali conflito de indígenas e fazendeiros. Onde os fazendeiros chegam ali, eles acabam ampliando ali as suas terras, a sua fazenda, e invadindo terra indígena. A partir disso, obviamente, você vai ter um conflito, porque da mesma forma, quando uma vez ou outra acontece de algum grupo tradicional desse, de repente, se ele ocupar uma terra que seja de propriedade privada, com certeza também o dono não irá gostar. Então, esses conflitos se dão principalmente pela posse da terra. Tá bem? Seguindo adiante, as comunidades tradicionais do Brasil de hoje enfrentam diversos conflitos e tensões ao longo da história. Os povos indígenas foram dizimados durante o processo de colonização estabelecido pelos portugueses. Isso aí nós já vimos já. Quando os portugueses aqui chegaram, a princípio a relação com os indígenas ela foi até uma relação amigável. Mas acontece que com o passar do tempo, na medida que o indígena ele foi percebendo que o português tinha interesse em escravizá-lo, aí o índio começou a se rebelar. A partir daí, boa parte desses indígenas eles começaram o quê? Eles começaram a ser dizimados, eles começaram a ser mortos. Então muitos fugiram para outras regiões, tá bem? Tinha muitos grupos de indígenas que eram protegidos, por exemplo, pelos jesuítas, na qual os jesuítas eles de certa forma protegia esses indígenas, mas pelo outro lado os jesuítas eles introduziam uma nova cultura a esses indígenas, ou seja, aquela cultura que os indígenas já tinham ali tradicionalmente, para os portugueses, para os jesuítas não era interessante. O interessante é que eles, a partir dali, eles passassem a adotar novos costumes culturais, novos hábitos de se vestir, por exemplo, uma nova língua, novas religiões, tá bem? Com relação aos quilombolas, as comunidades remanescentes de quilombolas são formadas por descendentes da população africana, trazida forçadamente para o Brasil para trabalharem como escravos. Tá bem? Isso aí a gente já comentou, eu comentei anteriormente que esses quilombolas eles são descendentes de africanos, descendentes de escravos. Tá bem? Ainda sobre os conflitos contemporâneos, atualmente os territórios de muitas comunidades tradicionais são motivo de disputa, tanto nas áreas rurais como nas cidades, sendo afetados por atividades econômicas que impactam o ambiente, como a extração mineral. Por exemplo, essa extração mineral, seja ela de ferro, seja de alumínio, seja da bauxita, seja do manganês, por exemplo, principalmente ali no Pará, na região norte do país, o pessoal, quando, por exemplo, descobre uma jazida dessa de minerais, eles não querem saber onde é que está localizado. E muitas das vezes está localizado em terras de grupos tradicionais, por exemplo, de indígenas. Também essas empresas chegam, provocando toda a degradação ali no meio e tal. E isso vai gerar o que também? Vai gerar conflitos. Tá bem? Seguindo adiante, no geral, os membros das comunidades tradicionais brasileiras lutam pelo reconhecimento dos próprios direitos. Ou seja, hoje em dia tem muitos grupos tradicionais que conseguiram conquistar o seu próprio território, mas ainda tem vários povos tradicionais que ainda não conquistaram seu território. Bem, e essa luta ela é diária, essa luta ela é o quê? Ela é cotidiana. Tá bem? Bom, a partir do século
perdão, a partir de 2020, questões referentes a outros grupos tradicionais serão investigadas, demonstrando que nos últimos anos tais comunidades conquistaram maior reconhecimento e visibilidade. Então veja, quando o texto diz a partir de 2020, questões referentes a outros grupos tradicionais serão investigados, essa palavra investigação não significa dizer que esses grupos eles serão investigados porque eles cometeram algo, cometeram algum tipo de crime. Não é isso, tá bem? Na verdade, essa investigação é para que sejam não descobertos, mas seja conhecido vários outros grupos tradicionais, tá bem? Uma vez que nos últimos tempos eles vêm ganhando aí maior reconhecimento e visibilidade, tá bem? Pessoal, tem alguém que está levantando a mão? Só um minutinho que eu já volto lá, aí eu vou ver qual pergunta tem lá, a gente faz o comentário. Peraí, antes aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver lá qual. Alguém perguntou aqui, o vídeo foi liberado ontem. Alguém perguntou aqui, professor, tem que escrever o que, as coisas que o senhor tá passando. Veja, assim, é praticamente impossível, né? Você transcrever a aula inteira, o que eu estou falando. Mas lembrando que essa aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada depois lá no grupo. Então depois você pode ter acesso e aquilo de repente você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma anotação, aí com o vídeo você pode pausar, pode adiantar, pode atrasar, você tem esse recurso aí, tá bem? Acho que é José Vinícius que colocou aqui, eu não entendi. Vinícius, tu não entendeu o quê? Coloca o teu comentário aí. Carlos colocou, se os fazendeiros ganhassem o direito, eles podem invadir as terras e expulsar os indígenas. Veja, dificilmente os fazendeiros eles irão ganhar esse direito, tá bem? A justiça dificilmente vai dar esse direito para os fazendeiros, uma vez se esses territórios eles forem de povos tradicionais. O que acontece, na maioria das vezes, é que eles acabam invadindo. Aí depois dessa invasão, aí vai para a justiça, isso vai rolar ali bastante tempo, tá bem? Mas, repetindo, a justiça dificilmente ela dará o direito para o fazendeiro de ocupar uma terra que seja de algum grupo tradicional, seja quilombola, seja indígena ou qualquer outro. Alguém disse aqui que não entendeu essa parte. Gente, seja mais, por favor, seja mais objetivo, coloque, se eu não entendi isso, porque aí fica melhor para mim. Porque colocar aqui, eu não entendi essa parte, eu não sei mais ou menos qual é o... Alguém está perguntando qual é a página do livro. Esse conteúdo que eu estava explicando agora é a partir da página 368. Vinícius colocou os conflitos. Ok, Vinícius? Então, vamos lá. Vinícius, esses conflitos, eles são históricos, mas ao mesmo tempo eles são atuais, tá bem? E eles se dão principalmente, por quê? Pela posse da terra. Imagine que nós fôssemos um grupo tradicional, quilombola ou indígena, e nós temos o nosso território, tá bem? Nós temos nossa terra, nós plantamos, nós sobrevivemos dela. De repente vem um fazendeiro, por exemplo, pode ser um grande fazendeiro ou até um pequeno fazendeiro, e de repente começa a ocupar não, na verdade a palavra correta é invadir. Começa a invadir, por exemplo, as nossas terras. Obviamente que a gente não vai ficar parado, não é isso? O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que correr atrás do nosso direito. E como a justiça, infelizmente, ela é lenta, na maioria das vezes isso acaba em confusão, isso acaba em briga. Quando a gente fala em conflito, na maioria das vezes são conflitos armados. Por exemplo, muitas vezes já morreu já, por exemplo, indígena, chefe de grupos desse grupo tradicional, muitos deles também já morreram, né? Por exemplo, a gente teve
um cara bastante famoso lá na região norte do país, chamado de... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Caramba, estava na minha mente agora e fugiu. Chico Mendes, o nome dele. Chico Mendes, que ele era um cara que brigava, assim, na verdade, brigava não, na verdade, assim, ele lutava pela preservação daquela região ali. E ele foi morto. Ele foi morto. E até hoje não se sabe quem foi que, mas provavelmente foi algum fazendeiro que mandou matar, porque, de certa forma, o que ele fazia estava incomodando alguém. Tá bem? Deixa eu ver aqui se tem mais um comentário. Atividade do sistema para fazer no livro. Veja, essa do Plus, ela, se eu não me engano, são todas de marcar X. Então você faz lá no livro mesmo, tá bem? Mais uma vez, essa de marcar X você faz no livro, você marca no livro. Agora, essa de você vai ter que descrever, se tiver espaço no livro, você coloca no livro, sem nenhum problema. Agora, se não tiver espaço, aí você coloca no caderno, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém perguntou aqui se a gente vai corrigir a página 371. Sim, vamos. No segundo momento, tá bem? Deixa eu só voltar aqui a compartilhar essa tela com vocês aqui para mostrar um negócio para vocês aqui. Pessoal, anotem aí, por favor. Veja, daqui a pouco, no nosso segundo encontro, nós vamos realizar a correção dessa atividade aqui, tá bem? Página 371. Mas, anote aí essas páginas aqui, ó, para vocês realizarem, tá bem? Lembrando, essas atividades aqui, a gente vai fazer a correção delas no nosso próximo encontro, tá bem? No sétimo ano, acho que vai ser, não me lembro agora, se é amanhã ou se é sexta-feira, tá bem? Mas, novamente, essas páginas aqui, faremos a correção dela nas nossas aulas posteriores, tá bem? Mais uma vez, hoje, no nosso segundo momento, vamos fazer a correção dessa página aqui, 371. Então, a gente vai ter um intervalozinho aí de 10, 15 minutos. Quem não fez essa atividade, aproveita para fazer ela, que no nosso segundo momento nós vamos fazer a correção da mesma, tá bem? Deixa eu só